A paz do Senhor, meninas, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser gravada devido ao subindo de nível, né? Então não podemos deixar de ter nossa aula para a gente não perder, né, o foco, não perder o dia que as aulas vão ser presenciais. Nós já estamos preparando essa aula presencial, está tudo já organizado. Então nós conversamos, eu, Amanda e Viviane, decidimos gravar essa aula para que vocês não percam isso e nós não saiamos do nosso cronograma, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre técnicas de uma comunicação eficaz. Uma das tarefas que nós passamos para vocês no outro módulo foi fazer um vídeo sobre a mulher do fluxo de sangue e foi muito bom ver, né, a maneira que vocês, cada uma com sua peculiaridade, cada uma da sua forma, mas nós entendemos que sempre temos a melhorar, né? Nós não avaliamos vocês da maneira que, como se vocês já soubessem dessas coisas, tá bem? De tudo isso que nós vamos falar, nós avaliamos na realidade de cada um, tá bom? E nós fizemos também uma grelha demonstrativa, que é uma grelha que nós usamos para avaliação e que isso vai ser passado para vocês também, tá bom? Para que vocês também possam avaliar. Mas depois, no final da aula, a gente vai falar como vai ser essa tarefa para a semana. E vamos começar sobre essas técnicas. Sabe que tudo que nós vamos fazer, seja pregar, seja falar sobre algo, fazer um relatório, falar na escola, existem técnicas para isso que nos ajudam. E eu não vou falar aqui sobre homiléticas, não. Primeiro vai ser só técnicas de eficácia, tá bom? Depois nós vamos para um nível mais profundo, com o passar do tempo, nós vamos aos poucos. Então, o que eu quero falar para você, a primeira coisa que nós temos que fazer é clareza nas nossas expressões. Clareza quando eu digo, não, expressões não, na nossa linguagem. Clareza quando eu digo se a sua fala, se a sua maneira de falar é vista, é ouvida de uma forma que vai ficar clara para o receptor. Ou seja, eu estou falando aqui com vocês numa linguagem, como se diz, uma linguagem clara. Vocês estão percebendo bem o que eu estou falando. Não sei como está o volume do seu telefone, né? Mas para mim o volume aqui tá bom. Então, se você estivesse na minha frente, você estaria percebendo bem o que eu estou falando. E a minha forma, a linguagem que eu estou usando é uma linguagem normal do dia a dia. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber se o público, se o receptor da mensagem que eu quero dizer está me entendendo, tá bom? Nós vamos sempre usar aqui como se fosse para a igreja, porque afinal nós estamos falando sobre pregadoras, não sobre uma pessoa que vai dar palestras ou que vai dar algum curso, tá bom? É lógico que algumas técnicas são muito semelhantes e outras são até idênticas, mas nós vamos falar sempre em relação à igreja. A primeira coisa que você tem que entender é que você tem que usar uma linguagem clara, fácil de entendimento. Quando você pensa assim, a igreja que eu estou está percebendo o que eu estou falando? A minha forma de falar está clara, está objetiva? Uma das coisas que dificulta o fácil entendimento são jargões. Nós entendemos que em cada estado do nosso país, né, tem uma maneira diferente de explicar, de falar, tem uma maneira que é realmente só daquele estado. Então, nós percebemos que se nós formos usar alguma coisa que nós aprendemos, alguma coisa cultural do nosso estado, isso vai ficar muito difícil para outros estados que não conhecem esses jargões perceber aquilo que nós estamos querendo falar. Igual vou falar alguma coisa lá do meu estado, né? Nós temos a mania de falar assim, quando a coisa é muito boa ou
muito, assim, acima da média. Fala, nossa, tá melhor do que o Piqui do Goiás. Quem não conhece Piqui, quem assim ouve Goiás, sabe que é só um estado, não vai perceber aquilo que eu tô querendo dizer. Que eu tô querendo falar que isso é muito bom, é o melhor que tem no momento. É como se fosse isso, perceberam? Então, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é falar jargões, falar coisas culturais que outras pessoas não vão perceber. Nós vemos muito isso na Bíblia. Olha para você ver que interessante. Muitas coisas que são escritas na Bíblia é de cultura judaica. E se nós não entendermos um pouco sobre cultura judaica, sobre coisas que aconteciam naquela cultura e acontecem até hoje, nós não vamos entender qual a mensagem que a pessoa que está falando vai passar para o receptor. Vou dar um exemplo claro sobre isso. Lembra da passagem da dracma perdida? A menina, a mulher, ela perde uma dracma e ela fica muito feliz porque ela encontra essa dracma. Mas ela vai... Aí tem a história, né? Ela varre a casa, ela acende a luz, ela chama as amigas, ela comemora depois que encontra. Mas o porquê dessa diligência dela em procurar a dracma? Você sabe o que é a dracma? É uma moeda. Mas por que se ela tinha 9, por que ela perdeu uma e ela fica desse jeito? Você sabe culturalmente o que significa isso? Significa que ela estava noiva. Ela estava noiva, ela tem aquela correntinha com 10 moedas, significa como se fosse a nossa aliança de casamento. Só que tem um sentido mais profundo em relação a isso. O quê? Aquele noivo, ele entregava essa dracma para ela, essas 10 dracmas, essa joia, essa correntinha com essas 10 dracmas, e ela ali estava assumindo um compromisso de cuidar daquelas dracmas e mostrar para ele a responsabilidade que ela tinha com o noivo. Então imagina, se ela perde uma dracma daquela e quando o noivo for lá para buscar ela para o casamento, ela vai estar mostrando que ela não teve responsabilidade ou que ela não estava valorizando o noivado dela. Por isso o desespero dela em procurar a dracma, em procurar aquilo que ela tinha, a correntinha com as 10 dracmas. Então por isso a alegria também. Por isso a alegria de encontrar a dracma e chamar as amigas. Agora, se você não conhece esse contexto e olha só para a história, e tem alguém que não conhece o contexto histórico e vai pregar sobre isso, vai falar assim, ai, porque era uma joia de família, ou porque a dracma valia, eu já vi mensagem que falava sobre isso, falava, aquela dracma que ela perdeu valia 1 ano de salário, então ela estava desesperada por isso. Ou seja, não conhece o contexto histórico, não conhece a cultura, e aí fala essas coisas, já vi gente falando palavra de oferta sobre isso. Se você é fiel e você perde a dracma, você vai encontrar e Deus vai te abençoar, Deus não vai te deixar ficar no prejuízo. Então, assim, nós temos que observar, prestar bastante atenção nessas coisas, para que o uso de linguagens culturais não atrapalhe. Por quê? Nós não vamos pregar só na IBR Luz, nós vamos pregar no nosso estado, mas nós vamos pregar no Brasil, nós vamos pregar no mundo inteiro, em nome de Jesus. Você é uma pregadora do mundo, você vai levar a palavra do Senhor por onde você for. Então temos que tomar cuidado com essas coisas para que isso não aconteça, tá bom? Então a primeira coisa que você deve fazer é evitar jargões ou coisas culturais que só as pessoas dessa cultura vão perceber. Não significa que você não possa falar, tá bom? Igual, você pode muito bem usar alguma coisa lá do seu estado, mas explicar o porquê que você tá falando aquilo. E é igual mas o pastor a gente sempre usa. Como se diz lá em Goiás, diz isso e isso que quer dizer isso. Aí sim, você vai enriquecer, você ainda vai falar da sua cultura e vai passar aquilo que você tá querendo dizer e as pessoas não vão ficar assim, né? O que ela tá falando com isso? O que quer dizer isso? Eu não percebi. Então, evite
ou explique quando for dito, para que a pessoa não fique sem perceber aquilo que você quer passar, a história, o intuito, o real motivo daquilo que você quer passar, tá bom? E a segunda coisa é o contato visual e expressão corporal. Contato visual. Irmãos, é inadmissível você chegar na frente de uma igreja, em cima de um púlpito, e você ir falar a palavra do Senhor e você ficar assim. Primeiro a sua postura, depois você não consegue olhar para as pessoas, você não vai passar confiança, não vai passar a verdade, mesmo que aquilo que você tenha para dizer é verdade, você não vai passar a verdade naquilo que você quer falar. E você não vai passar confiança, as pessoas vão ficar olhando assim, temerosas, com medo de você falar algo errado, porque você vai passar essa insegurança, como se você não tivesse segurança naquilo que você ia falar, que você vai falar no caso. Então, sempre o olhar tem que ser nas pessoas. Tem gente que não gosta de olhar no olho, e às vezes a gente em cima do púlpito, para a igreja mesmo, às vezes não dá. A nossa igreja ali ainda dá, mas se for um espaço maior, não conseguimos fazer isso. Mas olha no rosto das pessoas, interajam com elas para que elas se sintam participantes da palavra. Tá difícil aqui hoje, viu? Para que elas se sintam participantes da palavra que você está querendo passar. Olhe, comunique-se com clareza, fale abertamente, com a entonação vocal aberta, não fale para dentro. Se você chegar lá, olha, imagina, Pai do Senhor, irmãos, tem gente que vai estar de longe, talvez não está ouvindo, mas vai fazer uma linguagem labial. Geralmente, a gente, quando está prestando atenção numa pessoa, você vai olhar, você vai ouvir, você vai ver as afeições da pessoa, né, aquilo que ela está demonstrando no rosto, e vai fazer uma linguagem labial, mesmo que você não seja expert nisso, mas se você não me vê, a primeira coisa que não me ouve direito, a primeira coisa que você vai fazer é ver a minha boca, porque isso vai te ajudar a ter uma clareza daquilo que está sendo dito. Então, se você tá com a cabeça baixa, você não abre a boca, você tá assim com aquela coisa assim, vai ficar horrível. Você tem que ter força, você tem que ter coragem. Você não está falando sobre você, não é sobre a sua história, não é sobre você, mas é sobre aquele que é todo poderoso, que sabe todas as coisas e que pode todas as coisas. Então, não limite a sua maneira de falar e de se expressar. Uma outra coisa que é muito, muito, muito importante, vocês não têm ideia do quanto é importante, é a expressão corporal. Gente, eu já fui em uma igreja que eles tinham mania de irem lá. Não sei se todas as igrejas dessa denominação faz isso, ou se é só aquilo, se é uma cultura, é uma liturgia deles. Mas eu saí de lá e eu fiquei assim horrorizada. Porque eu cheguei lá, aí as pessoas iam lá na frente, tinha oportunidade, chegava lá, abaixava a cabeça, segurava o microfone, parecia que estava com medo, aterrorizada. Falava, eu quero pedir perdão porque eu pequei, eu fui mal, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não sei o que tem, não sei o que tem, com o olho fechado, e às vezes assim, com o ombro caído, sabe, parecia que tinha um peso em cima dela, parecia que aquele pecado que ela cometeu, ela não era digna nem de estar ali na frente. Não que somos, mas também não é assim, né, que funciona. Nós temos que pregar o evangelho. Então, quando a pessoa saiu de lá, eu fiquei com dó, com pena. A gente fica com pena, com dó da pessoa. E você acha que uma pessoa que a gente tem pena, a gente vai dar valor naquilo que ela tá falando? A primeira coisa que o nosso cérebro vai associar é: a pessoa não tem condição nem de falar. Como que eu vou acreditar naquilo que ela tá falando? Você tá percebendo? Tudo manda mensagem pro nosso cérebro, gente. Não é simples assim, ela fala bem, não é. Não é simplesmente, mas a história de vida dela é linda. Mas eu vou ter dó dela porque tadinha, passa essa dificuldade. Não é sobre isso. É sobre você falar de Jesus e aprender da melhor forma possível. É sobre você falar sobre o Rei dos Reis e você fazer isso de uma forma perfeita, que vai encontrar o coração da pessoa, vai encontrar o entendimento da pessoa e vai causar uma transformação verdadeira.
Agora, se você chega lá assim, a paz do Senhor, quero falar de Jesus, que Jesus mudou a minha vida, Jesus é totalmente diferente. Agora você chega lá, coitadinha, irmã, a irmã coitada. Pelo amor de Deus, ninguém quer isso. Ninguém quer ouvir ou ver uma pessoa coitadinha com automiseração. Tem gente que tem uma autopiedade nela, que ela mesma sente dó, sente pena dela, e isso passa para as pessoas, e essas pessoas acham que isso é bonito. Ela vai ter dó de mim, ela vai ter pena, ela vai fazer isso por mim. Não, muito pelo contrário. Se tiver uma escolha entre uma pessoa que a gente tem pena e uma outra que se sinta segura e firme, com certeza, seja no emprego, seja para estar junto, seja para ser amiga, seja para tudo, vai ser a pessoa que está firme com o seu posicionamento, do que uma pessoa que, coitadinha, sofrida. Não existe isso. Não estou falando sobre você não contar a sua história, estou falando sobre a sua postura corporal. Você tem que estar com os ombros erguidos, você tem que andar no palco, mostrar firmeza, você pode andar para um lado, olhar para o outro, você pode gesticular. A gesticulação, principalmente nas mulheres, é muito forte, que a mulher ela não fala só com a voz, mas ela é muito expressiva no rosto e também com o corpo. Então, eu tenho, mania de falar e tudo, mas tudo isso ajuda você a ficar menos tensa. Se você chegar lá na frente do púlpito, segurar o púlpito e ficar assim, mãos que não sei o que tem, a impressão que a pessoa vai ter que tirar o púlpito dali, você vai desmanchar, vai derreter, vai cair ali no mesmo momento. Então não faça isso. A sua postura tem que ser reta, o seu corpo tem que ser firme. Você tem que demonstrar que você sabe aquilo que você está falando. Você olha para um lado, você olha para o outro, você fala com o público, você dá oportunidade para eles. Tudo isso faz parte de uma boa pregação. Então, se você não conseguir fazer essas coisas, você vai trabalhar nisso que você tem que aprender. Se você acha assim, eu não consigo, então você vai trabalhar justamente naquilo que você acha que não consegue, para você vencer esse medo, para você vencer essa dificuldade e conseguir estar melhor a cada dia. Não é porque é para Jesus que nós vamos fazer de qualquer jeito, muito pelo contrário, é o contrário, porque é para Jesus, pela obra, por tudo que ele fez por nós, que nós temos que fazer o melhor, porque ele fez o melhor por nós. Tem muita gente que fala assim, eu vou falar aqui, ou então quando vai cantar, é para Jesus, Jesus recebe. Ué, o que é isso? Porque é para Jesus você pode dar o seu pior, porque é para Jesus você não vai estudar, porque é para Jesus você não vai melhorar, sendo que Deus deu o melhor, que foi Jesus para nós, o seu único filho. Não, isso aí é uma falsa religiosidade que era passada antigamente. Irmãos, não estudei ou não ensaiei, mas Jesus vai receber, Jesus recebe. Jesus deve estar orando assim, que bom, para a sua casa, para você, para os seus filhos, para as pessoas você faz o melhor, mas para mim pode ser de qualquer jeito. Não é assim. Sua postura tem que estar boa. Você pode andar em cima do púlpito, você pode usar o púlpito, pode segurar no púlpito, você pode levantar, você pode erguer a sua mão. Tudo são técnicas que vai te fazer ficar menos tensa, vai te ajudar no esclarecimento das questões, daquilo que você quer passar, tá bom? Então não se esqueça, mantenha o contato. Então, meninas, é isso. Vocês podem andar no púlpito, vocês podem segurar, vocês podem tomar água. Vou dar um exemplo bem claro e a Bruna sabe disso. O Nilo, quando ele tá muito nervoso, o que ele faz? Quando alguém vai aplaudir, isso são coisas que ele nunca me falou, mas coisas que eu já percebi, depois numa conversa, eu testifiquei daquilo que eu já tinha percebido. Quando ele pede alguém, aplauda o Senhor, quando a igreja começa a aplaudir, ele fica nervoso. O que ele faz? Qual é o gatilho dele? Beber água. Então, assim, cada um de nós temos os nossos gatilhos na exposição. E não é mal os gatilhos, nesse ponto, não é mal. Então, você tem que perceber o que é e trabalhar isso em você. Mas o importante, a sua postura, andar, conversar, isso vai trazer as pessoas para perto de você. Elas vão prestar mais atenção naquilo que você está falando, tá bem? Naquilo que você quer passar na sua história. Outra coisa que é muito importante também é o tom de voz e a variação de voz durante a mensagem. Deixa eu dar um exemplo para você.
eu preguei sobre Ana, não foi domingo? Ontem, né? Eu preguei sobre Ana e eu disse, Ana era estéril. Não vou falar igual não, mas vou falar alguma coisa da história. Ana era estéril e ela orou 19 anos. Imagina a pessoa orar 19 anos pedindo um milagre. Vocês viram o que eu fiz? Eu dei ênfase aos anos que Ana esteve orando. Agora imagina se eu falar assim, Ana era irritada por Penina e ela orou 19 anos e Ana um dia tomou uma decisão, quando ela foi, vai ficar tão cansativo que as pessoas vão ficar assim, vai ficar enfadonho. Você tem que fazer variação de voz, você tem que dar ênfase naquilo que você quer que as pessoas percebam. Quando eu falo do tempo que Ana orou, do tempo que Ana teve, eu enfatizo isso com a minha voz, eu quero dar destaque a esse sofrimento, a essa busca e essa permanência de Ana. Tá vendo? Então, são muitas coisas. Quando eu destaco uma coisa, são muitas coisas que eu quero passar ali naquele destaque. Na palavra do Senhor, quando Deus falava com o povo e falava 2 vezes a mesma coisa, não é porque a tradução foi errada, não é porque a palavra foi escrita mais uma vez, a tipografia foi feita errada, não. Deus queria dar ênfase, Deus estava falando assim, olha, isso que eu estou falando é muito importante, presta atenção nisso. Samuel, Samuel, ou qualquer coisa, não estou lembrando agora de alguma coisa assim, que tem, mas tem muitas passagens da Bíblia que Deus fala, principalmente quando vai falar com alguém, ou chama o nome 2 vezes, ou fala alguma característica 2 vezes, que é para enfatizar aquilo que ele está falando. E assim é o que nós temos que fazer na nossa pregação. Se você quer trazer clareza a uma respectiva situação como essa que eu te falei de Ana, de 19 anos, você vai enfatizar isso. E você pode usar também a sua gesticulação. Você fala, foram 19 anos, irmãos. Olha, você muda a entonação, você vai olhar e quem está ouvindo... Se eu falar assim, foram 19 anos que ela estava orando. Agora se eu falar, foram 19 anos, imagina, 19 anos. Você vai começar a imaginar, nossa, eu orei 1 mês por aquilo e já fiquei farta. Nossa, realmente ela foi persistente. Meu Deus, 19 anos sofrendo, sendo irritada. Então você vai fazer a pessoa imaginar e entrar na história. Então você tem que dar essas ênfase, você tem que fazer pausas estratégicas. Então Abraão estava lá na tenda e ele ouviu uma voz. E essa voz falava. Dá ênfase com pausas, dá ênfase com destaques em algumas coisas, com a variação de voz, tudo isso vai te ajudar. Você tem que fazer palavras-chave. Lembra que ontem eu falei, o tema é obras maiores, é o nosso tema anual. E eu disse algumas vezes lá, Ana, para viver o que nunca viveu, ela teve que fazer o que nunca fez. Isso é um destaque que você está dando na sua mensagem. Outras coisas, para você viver aquilo que você nunca viveu, para você viver obras maiores, você vai ter que fazer aquilo que nunca fez. Você está destacando coisa que o destaque é o sentido real da mensagem que você quer passar. E quando você faz isso, a sua palavra fica muito mais gostosa de ser absorvida. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, vou fechar a porta que o pastor tá no telefone. Pronto, voltei, gente. O pastor às vezes não precisa de telefone. A pessoa tá lá na Inglaterra, ele tá aqui, a pessoa tá ouvindo. Mas pronto. Então você tem que dar ênfase àquilo que você quer falar, aquilo que você quer destacar na sua mensagem. A mensagem não fica monótona. E outra coisa, mesmo que às vezes a pessoa pense, mas o meu jeito de pregar é diferente. Independente da sua maneira de pregar, você pode dar ênfase, você pode ajustar o seu tom de voz, mesmo que seja para ensino. Tá bem? Porque principalmente para ensino, se você falar numa linear, né, numa linha
correta sempre, sem alterar, sem respirar, sem enfatizar, sem mudar qualquer coisa, aquilo vai ficar enfadonho, a pessoa não vai aguentar e ela não vai absorver. Você pode ter certeza. Sabe aquele professor que chegava na sala de aula e só lia? Tan, 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 tan. Você detestava a aula, você não absorvia nada e depois ficava, meu Deus, vou ter que ler de novo, vou ter que estudar, vou ter que fazer alguma coisa para me aprender, porque eu não aprendi. É a mesma coisa na pregação. Mesmo que seja uma pregação de ensino, vamos dar o exemplo do Luciano Subirá. Ele é uma pessoa que as palavras dele são geralmente relacionadas ao ensino, né? E ele tem a sua maneira de ensinar, ele não é aquele pregador eloquente de gritar, lógico, de vez em quando ele solta umas assim, né? Mas a linha dele não é essa, é realmente para o ensino. Mesmo assim, ele usa todas essas técnicas. Ele enfatiza, ele gesticula, ele pausa, ele dá palavras de ênfase em algumas mensagens, como essas que eu dei exemplo agora, que é para facilitar as pessoas de entender. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é simplesmente, eu conheço a palavra, eu vou lá explicar e Deus vai fazer. Irmãos, pelo amor de Deus, isso é uma mentalidade atrasada. É uma mentalidade atrasada. Se a ciência, se os estudos, se Deus deu para o homem essas articulações, esse entendimento, esse aprendizado, nós temos sim que usá-los para a obra do Senhor. O mundo usa, o jornalismo usa, os apresentadores de televisão usa, que querem fazer algo que não é para a glória do Senhor. São simples, não que seja para o diabo, mas são para o dia a dia, como jornalismo, para o cotidiano, ou para um programa de televisão, para uma entrevista. E por que nós não podemos usar e melhorar cada dia para Deus? Então nós temos sim que usar tudo o que nós aprendermos para facilitar a aprendizagem. É igual se eu for pregar. Irmãos, quando eu comecei a dar aula na salinha das crianças, e eu tive muita dificuldade, porque eu queria falar igual eu falava com os adultos, né? Eu queria falar igual eu tô falando aqui com vocês, só que não é assim. Eu lembro que um dia eu fui contar uma historinha, a professora me chegou, a pastora teve lá comigo, ela estava me orientando, depois ela me chamou à parte e falou, olha, Aline, não é assim. Você tem que entender que você está falando com criança, a sua linguagem tem que ser diferente. E isso é a importância de nós sabermos o público que nós queremos alcançar. Tá bom? Lá na igreja nós não falamos para criança, as meninas da Terra da Alegria falam para criança. Então, a oratória delas, o discurso dela, a maneira de falar, até a maneira de pronunciar e até o linguajar tem que ser diferente, porque senão elas não vão absorver. E para nós na igreja também é assim. Eu lembro que eu contei a história, né? E eu falei, Sansão, que não sei o quê. E Sansão não, e Davi matou Golias. As crianças ficaram todas assustadas. Então, aí depois eu tive que entender. Fala aí, o Davi, ele era muito corajoso. Você sabia, criança, que Davi era muito corajoso? Olha que Deus usou a coragem de Davi, assim como ele quer usar a sua coragem. Uma criança levantou, mas eu não tenho coragem. Tem sim, você não conhece você. Talvez Davi também estava sem saber que ele tinha aquela coragem. Mas no momento que ele teve que usar, ele percebeu que Deus tinha enchido ele de coragem. Olha a diferença. Então, assim, existem formas de falar para cada público. É igual se você for convidado para pregar numa igreja, que a igreja é totalmente tradicional. É uma igreja que não é uma igreja avivada, que não é uma igreja que fala muito glória a Deus e aleluia. Você vai ver a dificuldade, mas você vai fazer o quê? Eu vou entender que o público que vai me ouvir é diferente daquele que eu estou acostumado. Então, eu vou me adaptar para que as pessoas entendam aquilo que eu quero passar. Teve um jovem há muito tempo atrás que assim que ele estava sendo lançado, assim, conhecido pelo mundo, né, na palavra do Senhor, ele tinha um cabelo grande e ele pregava o evangelho, era uma bênção, creio que é até hoje. E uma coisa me marcou muito, porque ele disse que foi convidado, os jovens da igreja insistiram para que o pastor levasse ele para pregar. E o pastor falou assim, pois então liga para aquele menino lá. Mas diz para ele que aqui na minha igreja não prega de cabelo grande. Eu quero ver se ele vai querer cortar o cabelo. Se ele quiser cortar o cabelo, ele que venha pregar. Senão, não tem nada feito. Que era um pastor tradicional, que foi criado em outro tempo, tinha uma cultura diferente, uma maneira
de pensar diferente, gente, ninguém vai mudar a cabeça de um homem de 80 anos mais. A não ser Deus, e nem sei se Deus quer mudar, porque ele aprendeu e viveu toda a vida daquele jeito. E o rapaz contou esse testemunho, ele falou que foi convidado, só que a irmã, com muita cautela, com muito medo, a líder de jovens falou: olha, só que o meu pastor é um senhor já de 80 e poucos anos, e ele, né, falou que porque a nossa igreja não aceita, então ele falou isso. Eu não quero te pedir para fazer isso, mas é porque se tiver alguma forma da gente mudar ou você colocar... E tentou de alguma forma convencer ele. Ela achava que eu estava convencendo ele. Ele falou assim: olha, pode parar, irmã, deixa eu te falar uma coisa, se for preciso eu cortar o meu cabelo para eu falar de Jesus, eu corto, eu até rapo se for necessário, porque o meu objetivo é falar de Jesus. Não é a minha aparência, não é aquilo que é sobre mim, porque não é nada sobre mim, é tudo sobre ele. Quando eu aceitei Jesus, eu disse: eu morri para mim mesmo e eu nasci para Cristo. Então ele falou isso e eu fiquei prestando atenção. Eu falei: gente, muitas pessoas que eu conheço da minha idade, né, do nosso convívio, falaria assim: eu não vou mudar quem eu sou, não vou mudar a minha essência, eu não vou fazer diferente para agradar o mundo. Deus conhece o meu coração, Deus me conhece e eu não vou mudar para agradar ninguém. Só que ele não pensou nele. Ele pensou que ele levaria a palavra de Deus, e essa é a missão de todo mundo. Não estou falando que você tem que mudar a sua essência, estou falando que você pode se adaptar para cada público que você quer ganhar, e isso o Senhor vai ver e vai estar lá no mural das obras do Senhor, aquilo que você fez. Tá bom? Então, o aprendizado, isso tudo que eu estou explicando, aplique vocês, aplique no dia a dia, aplique, vai começando a aplicar quando você conversar com o seu filho, quando você conversar com sua mãe, quando você conversar com o Senhor. Todos nós exigem de nós uma postura diferente. E quando nós estamos no púlpito também é exigido uma postura diferente. Não para nós sermos diferentes em casa, não, mas para nós nos adaptarmos e conseguirmos encontrar o coração das pessoas, tá bem? Então, dê ênfase, faça uma variação de voz, cuidado com a sua gesticulação. A mulher geralmente é muito expressiva, eu mesma, né? Olha aqui pra você ver, eu tô conversando com você, se você olhar o vídeo sem o áudio, você vai ver eu fazendo careta toda hora, porque eu sou muito expressiva. Os meninos da mídia sofrem comigo para tirar uma foto boa, né? Porque é quase impossível. Mas pronto. Então, os seus gestos, as suas expressões faciais, o seu tom de voz, a sua variação na voz, para não ficar monótono, né? Dar ênfase à palavra-chave. Nós chamamos isso que eu falei para vocês de 19 anos, ou então o ano de viver obras maiores. Se você quer viver um novo, faça algo novo que você nunca fez. São palavras-chave, é aquilo que vai destacar e vai ficar na mente da pessoa. Usem palavras-chave, que é o que vai trazer depois a memória. São pausas estratégicas que você vai dar ênfase para destacar as coisas. E isso vai fazer as pessoas refletirem sobre aquilo que você está falando. Então, vai ser muito bom, vai ser uma grande ajuda. E a sua mensagem, deixa eu te falar uma coisa, se você aplicar tudo isso, meu Deus, se você conseguir aplicar tudo isso que eu tô te falando na sua mensagem, você vai lá e vai falar assim: eu não acredito que sou eu. Você vai, porque aconteceu isso comigo, gente. Vocês veem, essa é a minha primeira palavra. Eu acho que eu tenho um vídeo, da primeira não, né? Mas algumas primeiras, depois eu vou passar para vocês verem a diferença de hoje. Tem hora que eu nem quero que ninguém veja, sabe? Mas é muito bom, faz parte da nossa história. E ver o nosso crescimento no dia a dia, né? Sei que eu vou melhorar muito mais e todas nós vamos melhorar juntas, tá bom? Vamos para outra coisa? Nós falamos sobre cultura, né? E eu quero entrar mais um pouquinho sobre isso. Sobre histórias, ilustrações e cultura que você pode colocar dentro da sua mensagem. Geralmente, isso é uma coisa minha, não é uma coisa que é ensinada, não é, mas eu posso passar as minhas experiências para vocês. Isso é algo meu. Geralmente, o Espírito Santo me faz lembrar de uma história que eu vivi, de algum testemunho de vida meu, ou de pessoas que eu ajudei e que conto ali a história sem dar o nome. Quando a pessoa tá presente tudo, eu peço permissão, se ela dá amém, se eu não falo, mas pronto, eu sempre falo algo
mas isso é meu. Não significa que toda palavra você tem que fazer isso. É tanto que eu já preguei várias vezes e nunca toquei nem em alguma coisa minha, nem de outra pessoa, nem de histórias de ninguém, nem testemunho de ninguém. Mas se o Espírito Santo te levar a isso, faça, se isso estiver dentro do tema da sua mensagem. Porque eu já vi muitos erros grosseiros também, de pessoas que estão pregando sobre cura divina e depois vem contar um testemunho sobre vida financeira. Gente, a pessoa fica perdida, porque vocês podem até não perceber, a partir de hoje vocês vão começar a perceber isso. Mas toda mensagem central tem uma mensagem que quer ser passada. E se você mistura vários assuntos, se você faz essas colocações de outras histórias dentro que não tenham o mesmo tema, pode ser de outros personagens, mas tem que ter o mesmo tema. A pessoa fica confusa, a pessoa não sabe o que ela vai absorver. E se for uma pessoa que não conhece a palavra, então, é pior ainda. Ela vai falar assim, meu Deus, o que tá falando? Tava falando de Jó, agora tá falando de fulano. Por quê? Você pode até mudar os personagens, mas com o mesmo sentido. E outra coisa, esse negócio de mudar personagem é muito perigoso. Se você vai seguir uma linha de raciocínio, vai pregar sobre um assunto e não vai fugir em nenhum momento da lógica que está sendo empregada ali na sua palavra, você pode usar exemplos de outros homens de Deus, mas sem contar toda a história deles. Porque se você conta a história de Josué, depois vai lá para Sara, depois vai lá para Noé, depois a pessoa vai falar assim, mas de quem mesmo está pregando? O que mesmo está falando? Você pode dar exemplo, tipo, Sara era estéril e Deus abriu a madre de Sara, assim como Deus fez com Raquel, assim como Deus fez com Rebeca. Olha, eram matriarcas e Deus fez algo extraordinário. Você pode falar isso, agora você não pode parar a história de Sara e lá contar a história inteirinha de Rebeca. Depois a pessoa não vai saber nem de que história que você estava falando, tá bom? Então tenha cuidado em misturar as histórias. Se você pode fazer, e tem gente que faz isso muito bem, vai em Apocalipse, volta em Gênesis, mas sem sair do sentido, porque senão vira uma salada de frutas, a pessoa não vai saber o que ela está se alimentando, tá bem? E você pode usar sim, mas nunca saindo do tema. Usa os testemunhos, aquilo que o Senhor trazer no seu coração, fale, seja real aos fatos, fale com alegria, mostre o que Deus... Agora outra coisa, irmão, pelo amor de Deus, não conta testemunho de tristeza, não. Testemunha irmã, e tinha uma irmã que orava 20 anos pelo marido, e o marido batia, e o marido isso, e no fim o marido morreu, e a irmã até hoje não casou e tá lá. Pelo amor de Deus, isso vai edificar a sua vida onde? A vida daqueles que vão ouvir onde? Não vai edificar em nada, vai trazer sofrimento. E a irmã vai sair e falar assim, você quer saber de uma coisa? Não vou orar pelo meu marido não, para mim terminar igual aquela irmã, ainda sozinha, frustrada. Não vou não, então toma cuidado. É igual você dar um testemunho sobre o dízimo. Irmãos, graças a Deus o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem aberto as portas e nem dizimista eu sou. Pelo amor de Deus. Primeiro que você não pode nem subir para falar de dízimo se você não dizima. Você só tem autoridade sobre aquilo que você vive. Então, se você subir, se você não dizimar e você for dar uma palavra de dízimo, a sua palavra vai voar com o vento, ela não vai entrar no coração da pessoa, porque você não tem autoridade espiritual sobre isso. Toma cuidado. E segundo, você vai lá falar para as pessoas, para elas dizimar, porque Deus vai abrir uma porta, mas Deus não abriu minha porta. Ai, seja dizimista que Deus vai te honrar, mas Deus me abençoou muito, mas eu não sou dizimista, pelo amor de Deus. Você faz uma coisa dessa, você estraga tudo e você derruba o culto. Sabe aquela palavra que destrói o culto? Sabe quando aquele culto tá abençoado, o louvor foi uma bênção, aí veio um irmão, que antigamente as oportunidades nessas novas igrejas, as igrejas neopentecostais, acabaram justamente por isso. Tinha muita gente sem noção, muita gente que subia para contar tragédia. O pastor já contou isso, eu não sei se vocês todas estavam, mas eu quero falar para você. Tinha uma irmã lá no Porto, brigava muito com o marido, era uma missionária, era abençoada. Só que um dia o marido chegou e pediu para contar um testemunho, e ela tinha 2 filhos adolescentes, uma bênção os filhos. E aí o esposo pediu para contar o testemunho e falou que queria contar o testemunho, que aconteceu uma coisa em casa, e o pastor falou assim, é bênção, irmão? Aí ele falou assim, é bênção, pastor, é bênção. Ele era assim, tinha 2 metros de altura, bem grandão, mas parecia um ursinho, de tão assim carinhoso.
Aí ele pegou o microfone, pensa num louvor abençoado, um culto cheio da glória de Deus. Vamos ouvir o irmão fulano que tem um testemunho para contar. Ele disse para mim que é uma benção. Ele pegou o microfone, a paz do Senhor, irmão, eu só vim aqui para falar hoje para os irmãos que lá em casa ontem a casa caiu. Eu bati na mulher, eu desci a mão nela porque ela veio para cima de mim. Os meus filhos estavam chorando. Irmãos, pelo amor de Deus, a igreja quase fez assim, acabou com o culto. Os 2 filhos saíram da igreja chorando. A esposa levantou e foi para casa de banho chorar. O pastor tentou tomar o microfone. Não, foi uma negação, foi uma tristeza. Então você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala. Você tem que prestar atenção no decorrer do culto. Você tem que ver se a sua palavra está de acordo com o espiritual que Deus está fazendo na igreja. Há uns dias atrás eu falei assim, Deus está mudando o rumo da IBRQ Luz. Não era um rumo de nada físico, era um mundo espiritual. Deus estava trazendo novidades, trazendo coisas novas. Vocês já viram tanto português que está chegando na igreja? Eu sempre falei para vocês que o pastor Heleno, ele tem um dom com os portugueses. Lá na igreja do Porto tinha muitos portugueses, eram muitos mesmo. E assim, eu tô vendo que Deus está fazendo novamente como fez lá. Deus está trazendo portugueses. Então assim, Deus está se movimentando. E o português, ele tem uma linguagem diferente para alcançar o coração dele. Então, nós temos que estar preparados para tudo isso, tá bem? É uma coisa que você tem que ver o que está acontecendo espiritualmente na igreja, o que está acontecendo com você, onde o Espírito Santo tem te levado e usar todas essas coisas que eu estou falando com vocês. As mensagens têm que ser ricas. Ricas, quando eu digo, nos relatos verdadeiros. Irmãos, vocês não podem tirar nada que não seja, tirar nada da Bíblia. Você tem que ser fiel àquilo que a Bíblia está falando. Pois é, meninas, mais um corte no vídeo, né? Então, se vocês colocarem tudo isso que vocês aprenderam aqui, que eu estou falando para vocês, vocês vão ver que vocês vão evoluir, vão dar um salto assim, mais de 60% a 80%. Então, coloquem isso em prática, percebam, voltem o vídeo quantas vezes forem necessários. Nós vamos fazer uma tabela para vocês e a atividade vai consistir nisso. Vocês vão avaliar o próprio vídeo de vocês mediante tudo isso que eu falei. Vocês vão usar isso que eu acabei de falar, vocês vão ver o vídeo 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. E vocês vão avaliar o vídeo que vocês nos mandaram. A gente quer ver com isso o quê? Se vocês têm percepção, se vocês aprenderam mesmo realmente o que eu estou dizendo. E se a avaliação de vocês vai condizer com a nossa avaliação do vídeo de cada uma de vocês, tá bom? Essa vai ser o trabalho da semana. As meninas depois vão entrar em contato, vão falar até que dia que vai ser, até que dia que elas vão, eu não sei se hoje ou é amanhã mesmo que elas vão mandar essa tabelinha para vocês. E vocês vão estar vendo, avaliando e nos reenviando, que é a tarefa, tá bom? Mediante o vídeo que vocês nos mandaram, aquele de 5 a 8 minutos, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês, até a próxima aula.